Muito obrigado a você, ligado, sintonizado com a gente aqui no programa Tribuna Livre. Nós vamos conversar nesta manhã com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, já agradecendo a gentileza de nos atender, uma agenda apertada, mas que abriu espaço para falar com a população sul-mato-grossense através do programa Tribuna Livre do Grupo Capital de Comunicação. Primeiramente, ministra, parabéns por aceitar esse desafio e contribuir para o país neste momento que vive o Brasil, muita desigualdade, juros altos, desemprego, entre outros desafios. A senhora está à frente da coordenação das políticas de gestão da administração pública. Como é que é lidar com isso? Ou seja, ter uma preocupação com a receita e despesa, e já que a senhora inclusive tem ideias ou visões diferentes da equipe econômica do governo. Como fazer para chegar a um denominador comum? Como chegar ao equilíbrio? Bom dia. Bom dia Marcos Faria, bom dia, não sei se o Benhur está aí na bancada. Está conosco, também. Bom dia, ministra. Isso, querida Carmen, em nome de vocês comentar a todos os ouvintes da Tribuna Livre, do programa Tribuna Livre, da Capital FM. Bom, primeiro dizer, Marcos, que é sempre um prazer falar com o Mato Grosso do Sul, então sempre a gente acha um tempinho para isso. Sim. E poder estar, obviamente, dando boas notícias. É verdade, nós estamos num momento muito difícil do Brasil, mas acho que é hora de olhar para frente, né? É hora de deixar o passado e as diferenças de lado. É um momento de união, de reconstrução a favor de quem mais precisa. A pandemia, ela nos trouxe muita dor, né, e deixou como legado, em função de toda a situação, o mundo paralisou, o Brasil, né, é um legado de muita pobreza. Eu estive esse final de semana, porque como ministro não é como senador, a gente trabalha de segunda a segunda, eu estive sábado e domingo no Panamá, eu sou a ministra-chefe, ou seja, governadora, que eles chamam, do Brasil, no Banco Interamericano, que é o BID, que é o banco que une todos os países da América Latina, e vi que os problemas são os mesmos, né? O mundo está crescendo muito pouco, e quando a gente cresce pouco, a gente não gera emprego. Quando não gera emprego, a gente sabe a consequência, né? Miséria, fome, desigualdade. Então, nesse aspecto, a gente tem uma grande missão. O meu ministério, para simplificar, as pessoas entenderem um pouquinho, né, como é que é mexer com o orçamento, né, do Brasil, quase 6 trilhões de reais. Eu falo assim, que eu, na realidade, apesar de muito poder, eu acabo sendo o meio para que os ministros finalísticos consigam entregar para a população aquilo que a população precisa. Então, assim, eu tenho que estar sempre pronta para ajudar o Ministério da Educação, da Saúde, da Segurança Pública, enfim, né? E esse é o nosso papel. É mais ou menos... As pessoas muitas vezes nem lembram disso, mas quando ela vai viajar de avião é mais ou menos como uma operadora de voo, numa pista, né? Então a gente fica ali operando. Por mais que a gente tenha excelentes pilotos e comandantes, sim, ele não sabe o que está acontecendo com a aeronave do lado. Quando pousar, quando subir, quando aguardar para poder chegar. Então é um pouco isso. Eu mexo com o orçamento de todos os ministérios, portanto do Brasil, e a gente tem que estar sempre ajudando os ministros a falar, olha, né, vai entrar em rota de colisão, não tem dinheiro agora, não tem teto para gastar. Está tendo políticas públicas que não estão sendo eficientes de um lado, ou ambos os ministérios estão gastando o mesmo dinheiro para atender o mesmo objetivo, então vamos garantir qualidade do gasto. Tudo isso faz parte do Ministério do Planejamento. Planejar é isso, né? Administrar é isso. Administrar é fazer escolhas. E a única coisa que a gente tem que ter em mente é que as escolhas... a gente precisa atender as prioridades da população. A população é que tem que dizer o que ela precisa. Ela precisa de escola de qualidade para o filho, ela precisa de remédio no posto, ela precisa de estradas para escoar a produção e daí por diante. Então, o meu papel é esse, é o papel de estar auxiliando, estar ajudando e, obviamente, e lamentavelmente, muitas vezes tendo que dizer, ó, aqui tem dinheiro, aqui não tem dinheiro, o Brasil não pode gastar mais do que arrecada. Mais ou menos é esse o papel, assim, desculpa o tempo, mas eu acho que é a imagem que me veio assim à mente para facilitar um pouco a explicação. Ministra, primeiro bom dia, parabéns pelo trabalho que a senhora está fazendo, estamos aqui na torcida. Ministra, que a senhora pudesse relatar como é que essa experiência de lidar com o orçamento, como foi feito o orçamento de 2023, um orçamento que não previa reajuste para o salário mínimo acima da inflação, que congelava os recursos para a merenda escolar. E com a outra questão, o governo Lula optou de criar mais ministérios dentro do mesmo orçamento.
Como é que vai ser a estruturação desses ministérios, ministra, já que muitos não dispunham, não estava nem previsto no organograma, eu sei que é o mesmo orçamento, né, mas como é que a senhora imagina, principalmente tivemos final de semana reunião com a ministra Sônia Guajajara aqui, dos povos indígenas, é um ministério novo, o Ministério da Mulher, enfim, como é que a senhora, como ministra do Planejamento, imagina corrigir, né, o carro sem parar, trocar as rodas sem parar o carro, já que o orçamento de 2023 foi um orçamento que não contemplou várias áreas importantes, principalmente na área social. Bom dia, Benhur. Você tem razão, dá um pouquinho de trabalho, mas não vamos nos esquecer, e realmente o presidente Lula criou ministérios depois de aprovado o orçamento. Mas também não vamos nos esquecer que no final do ano foi votada uma PEC com recurso extra. Né? Nós vimos que havia tanto tempo, a merenda estava desatualizada, as crianças estavam tomando suco em pó, num país que é um dos maiores produtores de laranja e de frutas do mundo. Então, diante disso, eu era senadora, por mais que muitos tenham questionado, e pode até ser que a gente tenha colocado muito mais recurso do que necessariamente deveria se colocar, mas a gente colocou um aporte de recurso para, por exemplo, colocar 10 bilhões para construir casas, Minha Casa Minha Vida na faixa 1, de quem ganha até um salário mínimo e meio, estava parada por 4 anos, a merenda escolar agora vai voltar a ser atualizada, a União vai poder repassar um recurso a mais, a farmácia popular, mesmo deixamos recurso para reajustar o salário dos servidores públicos federais que estavam há 4 anos sem reajustes, então nós colocamos o recurso ali. Mas você tem razão, porque o meu ministério mesmo foi recriado depois. Tudo era Ministério da Economia. E agora foi dividido em Ministério da Fazenda, que mexe com a Receita, Ministério do Orçamento e Planejamento, que é o meu, que mexe com a despesa, né, que é aquele que dá o alerta amarelo, o alerta vermelho, né, cuidado, atenção, estão gastando mais do que pode, final do ano vai faltar dinheiro. Então, a gente agora está... E tem o Ministério da Gestão. Então, foram criados 3 ministérios no lugar de um, e eu auxilio a ministra Esther, que é a ministra da Gestão, justamente para a gente... Fala que a gente está tendo reunião de condomínio. Chama o Ministério Mãe e o Ministério Filho, que foi recriado. Dou um exemplo só para facilitar. O Ministério dos Direitos Humanos... que era o Ministério de Direitos Humanos, da Mulher, da Igualdade Racial, etc., foi dividido em 3. Então, a gente chama o Ministério Mãe, que é o Ministério do ministro Silvio, e fala, olha, vai ter que dividir esse bolo do orçamento. Você ficou só com direitos humanos, o Ministério da Mulher, que é uma ministra, uma sul-mato-grossense, a Cida Gonçalves, precisa de um recurso. Então, na parte das ações das mulheres, o dinheiro vai para o Ministério. Mas não está tendo problema, dá trabalho, mas nós estamos chegando a um consenso e também já em primeira mão, dizer para o Tribuna Livre que final do mês, eu e Cida, como ministras, estaremos aí finalizando as atividades do mês da mulher, com algumas atividades aí no Estado. Ministra, bom dia, parabéns pelo trabalho, a gente sabe que não é fácil, né? É uma corda bamba o tempo todo, e aí eu queria saber da senhora o seguinte, uma realidade que a senhora conhece, que é com relação à questão no campo, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, com propriedades invadidas, e teve os deputados estaduais, foi feito um pedido pelas frentes parlamentares de defesa do direito de propriedade e de defesa do agronegócio para colocar recursos no orçamento para indenizações, porque uma das soluções para esses conflitos, claro, antes de mais nada, é identificar e criminalizar quem está nesses atos terroristas, e também a questão das indenizações. Como é que a senhora recebeu isso? Como é que a senhora avalia a possibilidade de inclusão no orçamento de recursos para indenização ainda este ano ou mais tardar ano que vem? Muito boa pergunta, Carmen. Em 2015, quando eu cheguei no Senado, eu fui chamada para ajudar, porque não tinha consenso, a essa questão. Quando veio a Constituição de 88, e corretamente, ela estabeleceu o seguinte, né? Os povos originários, os indígenas, eles tinham direito à área que de alguma forma foram deles. Então, naquele momento, a Constituição entendeu que as áreas consideradas indígenas eram áreas que deveriam ser devolvidas da União e, portanto, deveriam ser devolvidas
para os povos originários. O problema é que a Constituição não previu que haveria conflito, como é de praxe, era óbvio que isso ia acontecer, e não permitiu que os proprietários rurais que tinham, não aqueles invasores, que a gente tem muita invasão de terra na Amazônia, grileiros, mineradores ilegais, gente que desmata a floresta para entrar e depois falar que cercar e falar que aquela terra da União é dele, às vezes até matando povos originários. Não nesses casos, mas em casos como em Mato Grosso do Sul, São Paulo, em todo o Brasil, você tem gente que comprou área, que está há anos nessas áreas. Estou falando de produtores rurais que produzem aquilo que a gente come. E a Constituição não previu esse conflito. O que aconteceu? Passaram-se quase 40 anos e a Constituição, que tinha um prazo, inclusive, para colocar, devolver essas áreas para os índios, a União ela foi omissa e, consequentemente, gerou conflitos durante todos os anos. Acontece especialmente em Mato Grosso do Sul e em outras regiões. Então, quando foi em 2015, portanto, muito tempo depois da Constituição, nós ajudamos, eu particularmente, a construir um texto. Eu ajudei a elaborar, foi aprovado por unanimidade no Senado, onde eu disse o seguinte: tudo bem, a Constituição não previu a indenização porque ela está alegando que é direito dos povos originários, então não caberia indenização. Tudo bem, poderia valer em 88, mas passados naquela época 25 anos, ou 30 anos melhor, e a União, por omissão, não resolveu a questão. Então, em nome da segurança jurídica, dos direitos, portanto, a partir dessa questão da segurança jurídica, de quem tem posse mansa, justa, pacífica, ou seja, comprou a área e tem a titularidade da área, nós temos que fazer a indenização em dinheiro, ou seja, faz uma indenização justa, uma indenização prévia, não pode ser depois de 10 anos, e em dinheiro, e aí, obviamente, desde que comprovado por estudo antropológico que a área é dos povos indígenas, e aí se indeniza. E houve um consenso, inclusive em Mato Grosso do Sul, fizemos algumas audiências. O problema é que ficou parado na Câmara. Agora, diante da criação do Ministério dos Povos Indígenas, a questão volta e volta com força. Eu já estou em contato com o ministro da Agricultura, o ministro Fávaro, que inclusive é de Mato Grosso. Nós estamos fazendo alguns ajustes na redação desse texto para apresentar. Nós vamos marcar uma audiência para apresentar para o presidente Lula, porque o presidente Lula também sabe da importância de olhar para ambos os lados, para quem tem a titularidade, portanto, tem a propriedade, e para aquelas áreas que já foram demarcadas, que já tem estudo antropológico e mostra que ali, de alguma forma, em algum tempo, foi ocupada pelos povos indígenas. Essa que eu acho que é a melhor solução, até porque nós estamos falando, nesse primeiro momento, de 5 ou 6 áreas no Brasil, mas tem pelo menos umas 10 ainda que estão sendo analisadas. Acho que esse é o caminho e agora tem que passar pela Câmara. No Senado já aprovou, tem que passar pela Câmara. E começam o presidente, depois que voltar da China, que ele vai passar agora 10 dias na China com vários ministros, porque a China compra muitos produtos do Mato Grosso do Sul e nós queremos aumentar essa relação comercial, vai estar conversando conosco sobre essa possibilidade. Nós estamos conversando nesta manhã com a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento. A senhora falou dessa viagem à China. Nova regra fiscal. A informação que já está tudo pronto e no retorno do presidente Lula à China vai ser anunciado. O que nós, brasileiros, podemos esperar, ministra, desse arcabouço fiscal, que é um conjunto de regras que determinam aí como o governo federal ele pode gastar as verbas do orçamento, evitando um descompasso entre o crescimento de despesas e receitas. Claro que nós sabemos que é a responsabilidade do ministro Haddad, mas em conjunto também essa discussão com a ministra Simone Tebet. Como fazer para que o governo federal garantir que a União mantenha a capacidade de honrar seus compromissos e, ao mesmo tempo, também pergunto, o que a taxa Selic de juros do Banco Central, a taxa de 13,75% ao ano, 13,75%, no patamar que está hoje, atrapalha o crescimento desse nosso país, do Brasil, hein, ministra? Você fez 2 perguntas que estão totalmente relacionadas, sim, Marcos. Daí você acaba me mostrando exatamente a importância, de uma regra fiscal. O que é isso,
ninguém pode gastar mais do que recebe, a gente sabe disso. Se entrar no cheque especial, então, a gente não consegue sair, né? Verdade. No cartão de crédito rotativo, então, aí é proibitivo. E muitas vezes ele existe para excepcionalmente a gente usar. Então, excepcionalmente, em caso de uma doença, em caso de uma excepcionalidade, a gente tem que, às vezes, socorrer e pedir dinheiro emprestado. E é isso que, lamentavelmente, o Brasil faz. O Brasil não dá conta, né, de ir lá atrás, por equívocos do passado, não importa, mas ele não consegue. Hoje o Brasil gasta muito e gasta mal, e gasta mais do que arrecada. Então, diante disso, ele fica rolando a sua dívida, né? E o Brasil paga os juros de 13,75, que é os juros chamados de longo prazo. Então, o que acontece com isso? Quando você gasta mais do que pode, você entra numa insegurança, e todo mundo que vai emprestar para você quer emprestar a juros muito altos. É a mesma coisa na vida privada. Você não consegue entrar com juros, às vezes, mais baixos no banco, lamentavelmente você cai na mão de agiota. No caso do Brasil, não, a gente não cai na mão de agiota, mas cai na mão de bancos que cobram pela insegurança taxas muito altas. Então, a gente precisa combater a taxa de juros tanto para o cidadão comum, porque ele precisa mas financiar muitas vezes numa loja, comprar eletrodoméstico, ou um comerciante quer fazer um financiamento para abrir mais uma porta do seu comércio, gerar emprego e renda. Então, as taxas de juros precisam cair no Brasil, mas o Brasil também precisa fazer o seu dever de casa. Nós não podemos gastar mais do que arrecadamos. Então, esse arcabouço, essa estrutura, que eu não vou explicar porque não posso, eu estou com cláusula de sigilo, a gente sabe disso, é o ministro que vai anunciar, né? Mas esse arcabouço é um novo regramento para dizer para o Brasil, olha, você tem sim que investir no social, não pode faltar dinheiro para educação, para saúde, para merenda escolar e tudo mais, mas administrar é uma questão de escolher prioridades. Aquilo que pode esperar, aquilo que pode a iniciativa privada fazer, né, você vai ter que se organizar as suas contas para poder economizar e mostrar nos próximos 2, 3 anos que você é um bom aluno, que você faz o dever de casa. Só um exemplo para entender o que isso vai significar na vida de todos nós, né? Nós temos um déficit anual esse ano, o Brasil vai gastar mais do que recebe, assim, para as despesas, na ordem de 230 bilhões, 234 bilhões, não são milhões, são bilhões de reais, com despesas necessárias. Então, esse arcabouço vai olhar pelo lado da despesa, para que a gente pelo menos zere esse jogo, não gastar mais do que arrecada, e de outro lado, também tentar estabilizar, né, e até diminuir, se possível, essa dívida que nós temos para que os juros caiam. E eles precisam cair, porque a economia está desaquecida, né? Os juros são altos, não porque está tendo muita demanda, as pessoas estão comprando demais, gastando demais e não está tendo oferta de produtos. Não é isso. Os juros estão altos por outros fatores que não temos tempo de explicar. Então, toda essa situação, ela tem a ver com o quê? De forma bem objetiva, apresentando o arcabouço fiscal e sendo aprovado só apresentar, e se ele for um bom arcabouço, já vai permitir que na próxima reunião do Copom, não na de hoje, porque a de hoje já não dá tempo, mas na próxima reunião do Copom, portanto pode ser daqui um mês, 45 dias e tal, esses juros possam começar a cair. E esses juros caindo significa tudo mais barato na vida das pessoas. Quer dizer, o preço dos serviços, o preço dos produtos, o preço no supermercado tendem a cair, e aqueles que precisam excepcionalmente de empréstimo, principalmente o setor produtivo, a indústria, o comércio, o agronegócio, precisa de empréstimo. Ele vai pegar o empréstimo a juros mais baratos, consequentemente ele vai investir mais no Brasil, a economia vai crescer e nós vamos gerar mais emprego. Desculpa, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas o assunto é muito complexo, eu sei que a gente tem pouco tempo para explicar. Claro. Ministra, a senhora está trazendo uma inovação na sua gestão, que é o PPA, o Plano Plurianual Participativo. Eu estava lendo que a ideia é que o Plano Plurianual ele tem uma vigência de 4 anos, e a ideia é ouvir a sociedade civil, ouvir os entes subnacionais, enfim. Só para poder explicar, e já aproveito na mesma pergunta, como é que a senhora está vendo a agenda que o governo do Mato Grosso do Sul apresentou ao governo federal?
quais são os projetos mais importantes, qual a sua expectativa dos próximos anos de projetos estruturantes aqui no Mato Grosso do Sul. Então, se a senhora puder informar a respeito do PPA, essa nova modelo de fazer o PPA, e a respeito da agenda que o governo do Mato Grosso do Sul está construindo com a União. Que também uma pergunta tem relação com outra, né, Benhur? Você veja, PPA é planejar o futuro do Brasil. Quem somos, quantos somos, como vivemos, nós já sabemos porque o IBGE está aí em campo terminando. Agora, o que queremos? Né? Quais são os sonhos dos brasileiros? O que o brasileiro coloca como prioridade? Então, o PPA é um plano que vale de 2024, portanto, já o janeiro do ano que vem, até 2027, 2024, 25, 26 e 27, vale por 4 anos. Normalmente o PPA ele é feito aqui em Brasília, pelos parlamentares, pelo presidente, pelos ministros. Foi determinação do presidente Lula que nós fizéssemos o planejamento participativo, ou seja, vamos ouvir a sociedade civil, os conselhos, quem quiser participar. Eu mesmo fui escalada maio e junho. Nós vamos percorrer todas as capitais, são 2 meses ouvindo dentro das assembleias legislativas, nas câmaras, eu não sei onde vai ser em Campo Grande, já convido a todos para participar quando nós formos, e as pessoas vão dizer, através dos conselhos ou individualmente, através do virtual, que também vamos ter um portal, que Brasil que nós queremos ser. Então, quais são os programas, metas, indicadores, ações, prazos, para fazer as ações na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da produção, da segurança pública e das obras de infraestrutura. E aí, linkando a sua segunda pergunta, uma vez aprovado o PPA, já no final do ano, ele começa a valer do ano que vem e eu, como ministra, vou ficar encarregada de ficar olhando cara crachá, ou seja, cara crachá. O que os ministérios estão fazendo com esse PPA que foi aprovado, se estão cumprindo aquilo que a população colocou e quer como para si, né, para a sua vida, para a vida do seu município, do seu estado, do seu país. Nesse caso, o que isso tem a ver com a pergunta que você fez? Dentro do PPA, nós estamos falando de obras estruturantes, nós estamos falando, claro, que da rua, na avenida, na drenagem da Avenida Duque de Caxias, mas nós estaremos falando de projetos estruturantes, as ferrovias necessárias no Brasil, portanto, em Mato Grosso do Sul, né? Onde investir, em que áreas investir em obras estruturantes. No caso de Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel já esteve aqui em Brasília 3 vezes, eu acompanhei em alguns ministérios, tem muita boa notícia, eu não sei o que ele já anunciou, então eu não sei o que eu posso anunciar, mas de qualquer forma, ele veio atrás de colocar em prática esse sonho das ferrovias, especialmente essa região da Grande Dourados, de Maracaju, porque nós estamos falando de uma região que precisa escoar a produção. A bioceânica também já esteve no nosso cardápio aqui, está muito avançada, que é essa rota que vai fazer com que a gente possa escoar toda a produção pelo Pacífico muito mais rápida, encurtando em mais de 10 dias o tempo para chegar aos nossos produtos e chegar também da China no Brasil. Isso vai baratear, isso vai movimentar a economia de Mato Grosso do Sul. Nós estaremos em final de abril, porque o presidente da Petrobras só toma posse no meio de abril. No final de abril, nós vamos estar com Eduardo Riedel, com o presidente da Petrobras, que é meu amigo, foi senador conosco, o presidente Jean Paul, para a gente tratar da retomada da fábrica, né? Se vamos retomar a fábrica de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas, que tem impacto para a economia e geração de emprego do estado inteiro. Ela sozinha dobra a produção de fertilizantes, que é o adubo que a gente precisa para produzir mais e mais barato os grãos, a comida, para baratear também a comida que chega na nossa mesa. Enfim, eu não sei se eu estou falando demais, porque eu não sei o que o Eduardo Riedel já anunciou, mas assim, é muita coisa que ele tem feito. Quando a gente vem, a gente aproveita para visitar vários ministérios. O próximo passo agora, ele quer vir para visitar o ministro das cidades, porque ele também quer fazer casas populares para quem ganha até um salário mínimo e meio. O ministro é nosso companheiro também, do nosso partido, nós temos uma relação muito próxima. Então é isso. Que bom que eu estou no ministério, que eu posso ajudar. Eu não preciso aparecer, vocês sabem como eu sou, não gosto de ficar aparecendo, mas que bom que eu posso ajudar. Hoje mesmo, pouca gente sabe,
né, mas acabamos de aprovar ontem, Carmen, e eu fico muito feliz com isso. Desculpa estar ocupando os ouvidos de todos que estão nos ouvindo, mas isso é um projeto do meu coração. A gente aprovou ontem, foi aprovado no Senado no passado e aprovou na Câmara ontem, portanto já vai para a sanção do presidente, que provavelmente quando voltar da China vai estar analisando o projeto. Um projeto que vai salvar muitas vidas, porque a Lei Maria da Penha, ela tinha uma falha, havia uma interpretação equivocada dos tribunais de que a mulher, quando ela é vítima de violência, ela vai na delegacia e ela pede afastamento de corpos, ou seja, que o companheiro ou aquele que violentou, que abusou ou que espancou fique afastado dela, precisa de um defensor, de um promotor para ir para o juiz analisar, e de repente leva dias, leva semanas. Agora, nós estamos estabelecendo que a medida protetiva de afastamento de corpos, de afastamento desse agressor, seja ele quem for, pode ser dado e deve ser dado em casos que você vê a mulher espancada, violentada, imediatamente, sem precisar do juiz. Portanto, o delegado, o próprio policial que está ali, e óbvio, muito claro isso, que em 24 horas o juiz pode reverter. O juiz analisa e fala, olha, não é caso, é caso. Porque nós estamos falando que, às vezes, por uma questão de horas, nós perdemos vidas, mulheres morrem por uma questão de horas, porque a medida protetiva teve que ir primeiro para a mão do juiz, sabe-se lá quando que esse documento, esse pedido chega. Então, eu não queria deixar de mencionar o quanto eu estou feliz por saber que ontem à noite a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto. Agora, né, depois da análise jurídica no governo federal, o presidente poderá estar sancionando essa lei. É uma excelente notícia, ministra. Parabéns. Efetivamente, acho que toda a sociedade tem a ganhar, porque, por exemplo, nós noticiamos aqui o 6º feminicídio, né, em Mato Grosso do Sul. É um número que a gente não quer, que a gente quer zerar. Né? A gente não quer, porque tem os órfãos, né, dessas mães, também desses pais abusadores e assassinos. É uma situação terrível, né, que a gente tem vivido. Eu só queria terminar, ministra, com relação ao marco legal do saneamento, que o presidente Lula falou que quer rever isso, que não quer colocar sob o domínio do Estado. Como é que a senhora avalia isso na questão de planejamento mesmo, de orçamento? Porque foi uma conquista muito grande para levar o saneamento básico para as cidades, né? A gente fala muito da poluição, dos rios e tudo mais, e as cidades são as grandes geradoras de fatores poluentes. Como é que a senhora avalia isso? Inclusive, eu era presidente da CCJ e designei o relator desse marco legal, que foi o senador Tasso Gereissati. Primeiro, que eu acho que foi um grande avanço. Num primeiro momento, houve uma interpretação equivocada da grupo de transição, que precisava revogar, que precisava mexer em 20 dispositivos. Hoje se chegou à conclusão de que não precisa mexer nisso tudo. Nós temos 3 pontos em que a própria iniciativa privada, os concessionários, os estados que detêm a titularidade, né, do contrato de concessão, perceberam que, por melhor que seja a lei, é uma lei muito boa, repito, eu sou favorável ao marco legal, existem 2 ou 3 pontos que precisam ser alterados. Então, até onde eu saiba e onde a gente está participando disso, né, os itens que vão ser alterados são de comum acordo, inclusive com o próprio Congresso Nacional, que não aceitaria a revisão do marco legal, pelo menos conhecendo o Congresso, o Senado, como eu conheço, porque entendem que é uma boa lei. Então é isso, né? No primeiro momento tem a reação, porque você tem posições diferentes dentro do próprio governo. Acho que essa é a beleza da democracia. O presidente Lula sabe, né, que eu sou mais liberal na economia. Então nós temos o ministro Haddad, que é mais heterodoxo, e a gente se dá muito bem, nós temos avançado nisso, né? Acho que um acaba equilibrando o outro. Acho que isso é que pode fazer com que a equipe econômica dê certo. A mesma coisa em relação ao marco do saneamento. Primeiro eles vinham com uma ideia, a meu ver, equivocada, de revogar vários dispositivos. Hoje eles já estão conversando com as concessionárias, com os estados, e estão vendo que os ajustes são bem menores. E realmente a gente tem 2 pontos que precisam ser revistos. Nada é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Mas eu sou contra, obviamente, revogar totalmente o marco legal, e não é isso que, no primeiro momento, dentro do nosso radar, vai acontecer. Eu acho que são ajustes necessários para aperfeiçoar o marco legal do saneamento, que veio para ficar. Ministra, para a gente poder encerrar, até porque é o nosso horário, rapidamente, como é que a senhora imagina, assim, eu sei que já está lá no planejamento, mas a senhora a carreira política
da senhora é do Mato Grosso do Sul, a senhora é produtora rural. Como é que a senhora vê a agenda do governo Lula com o agronegócio? A senhora tem uma expectativa positiva? Há medidas nessa área? Vai ocorrer um distensionamento? A gente sabe que os movimentos sociais têm promovido invasões, isso tensiona, mas eu vi ontem o ministro da Agricultura falando. Qual é a sua perspectiva do governo Lula em relação ao agronegócio? Bom, primeiro, Benhur, você veja, você falou do ministro. O ministro não é do PT e é do agronegócio, quer dizer, no sentido assim, ele é do centro democrático, né? O presidente, ele compôs os ministérios o mais plural possível, e isso facilita não só o diálogo e a aproximação. O ministro Fávaro tem um ótimo relacionamento com o agronegócio, agora é hora de ambas as partes se desarmar, né? O Brasil precisa de nós, o Brasil precisa do agronegócio, o Brasil precisa do governo federal e precisa dessa união. E eu acho que ela está começando a acontecer assim, no seu tempo, né? Nada acontece da noite para o dia. A ida do presidente do Lula para a China não é nada mais, nada menos do que fortalecer o agronegócio no Brasil, aumentar essas relações, ver que produtos podem ser exportados a mais, aumentar as exportações. E vem uma série de medidas nesse sentido, seja na linha de financiamento, seja no FCO, né, com o Banco do Brasil, e no seu devido tempo eu acredito que essas situações vão ser resolvidas. Em relação à questão com os povos indígenas, né, você viu, o governo aceita falar em indenização em dinheiro, no caso das invasões, os próprios ministérios estão acionados para ver quando a área é produtiva, para acompanhar e não só acompanhar, mas assim, e aceitar e estimular que saiam das áreas aqueles que invadam de forma ilegal áreas consideradas produtivas. Então, acredito que passados os primeiros meses, nós entramos aí numa estabilização em relação a essa questão. Eu vejo, sim, com muito bons olhos a indicação do ministro Fávaro para o MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Chegaram até a me cogitar para ele, eu falei, eu acho que eu não sou a pessoa ideal para estar nesse momento na frente, temos pessoas muito mais capacitadas, e ele realmente é uma pessoa que consegue conversar com ambos os lados. Eu tenho certeza, conhecendo o Fávaro, que ele vai nos aproximar, ou seja, aproximar o agronegócio do governo, independente de ideologia, não é porque é uma questão política, não é para dar apoio ou não dar apoio ao governo, é para que tenhamos o setor carro-chefe da economia do Brasil, que é o agronegócio, a pecuária e a agricultura, a serviço do Brasil, e o governo federal a serviço de quem está a serviço do Brasil, ou seja, o governo federal a serviço do agronegócio, porque quando o governo federal se aproxima dos setores produtivos, como é a determinação do presidente Lula, é para se colocar à disposição para facilitar toda a tramitação que está dando errado, que precisa ser melhorado, para que a indústria, o comércio, os serviços, a agricultura e a pecuária, que são os setores que produzem ou que geram emprego, possam ter fôlego para gerar mais emprego para a população, porque é isso que nós queremos. O Brasil tem condições de ter crescimento chinês. Lamentavelmente, o Brasil não tem crescimento duradouro, e uma das razões está no Congresso Nacional, e eu estou muito otimista em relação a ela, porque nós temos uma estrutura fiscal e tributária que é uma das piores do mundo. O povo brasileiro é um dos que mais paga imposto no mundo, e nós temos que mudar essa realidade. Ministra, eu quero agradecer a sua entrevista aqui no programa Tribuna Livre, a ministra Simone Tebet, do Planejamento. Pedir desculpa por ter abusado do tempo, mas não é fácil conseguir uma agenda com a ministra para conversar aqui conosco. Então, mais uma vez, agradecendo e agradecer toda a sua equipe, em especial a equipe da área de comunicação, por ter viabilizado essa entrevista aqui conosco. Um bom dia, parabéns pelo trabalho, viu? Eu é que agradeço, eu estava com saudade. Final do mês estou aí, acho que dia 30, eu não sei se 30 ou 31, eu e Cida estaremos aí numa agenda oficial do governo. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Conversamos nesta manhã com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet.